Isso não tem ideia. Vai, esse aqui é mais um podcast Profissionais de Sucesso, um oferecimento da Mirante Soluções Imobiliárias. Corretor de sucesso é organizado. Ser corretor não é fácil, tá? Mas a partir do momento que você tem um organigramento de como você trabalha, logicamente você segue os objetivos, você consegue ter sucesso. Isso em geral, né? O nosso convite. E eu queria que primeiro você falasse para o pessoal como é. Renata, essa mulher é uma biblioteca ambulante. Mas eu vou perguntar. Agora que vocês vão trabalhar com trabalhar, e o Luiz. Olha, se eu tiver gordas. Ai, vamos começar tudo de novo. Olá, eu sou Milena Beatriz, mentora, e estamos aqui em mais um podcast Profissionais de Sucesso, um oferecimento da Mirante Soluções Imobiliárias. A Mirante, que é a maior imobiliária da Zona Norte de São Paulo, com 5 unidades e também unidades fora do Brasil, hein, gente? Portugal, Estados Unidos e em breve Dubai. Olha, se você quer comprar, vender, alugar, o que você tiver de negócio relacionado a imóveis, Mirante Imobiliária, há 42 anos aí no mercado, nosso capitão, né, tocando esse grande navio, Luiz Carlos Queixichan, o CEO, e tantos diretores, gerentes e corretores à sua disposição para fazer um excelente atendimento. E hoje a gente está trazendo aqui um dos corretores aí dos tops, né, esses corretores que fazem parte de um pelotão, de uma linha de frente da Mirante, que é o Leonardo, né? Leonardo, muito obrigada por você estar aqui conversando com a gente hoje, tá? Prazer. E é um bate-papo informal. Por que nós estamos fazendo esse podcast? Para você aí que é corretor ou você que tem interesse em entrar para o ramo da corretagem, entender um pouquinho desse universo, ter dicas, informações, saber como proceder, né? A gente olhar o modelo de alguém que faz bem, que tem um bom resultado e modelar essa pessoa, tá bom? Então vamos lá. Léo, eu queria primeiro, assim, para começar, claro. O pessoal não te conhece, claro. Fala um pouquinho de você. Como é que você entrou nesse mundo? Há quanto tempo você está na corretagem na Mirante? Sim. Nossa, faz acho que bastante tempo, né? Bom, me chamo Leonardo, eu estou aqui na Mirante já há quase 14 anos. Nossa. 14 anos que eu estou aqui na Mirante e eu sou corretor há 16 anos. 16 anos. Eu, na verdade, eu estudei comunicação, com ênfase em relações públicas, queria trabalhar com comunicação nas empresas, né? Trabalhei com várias coisas, trabalhei em livraria, trabalhei em fábrica de alimentos, trabalhei em consultoria de responsabilidade social, e até que uma vez um amigo meu, grande amigo meu, me chamou para trabalhar como analista de marketing imobiliário de São Caetano do Sul, de São Caetano. Ele virou gerente de marketing da imobiliária, eu fui ser o assistente dele, analista dele. Só que eu sempre gostei muito de vendas, As grandes referências profissionais da minha vida, que são a minha mãe, que trabalhou sempre com venda no comércio do Brás, um tio muito querido meu que sempre trabalhou com venda de automóveis, são as referências de vida profissional. Olha que interessante. Eu espelho muito nos dois. E o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar como analista de marketing, assistente de marketing com marketing imobiliário, eu decidi que eu queria ir para a área de vendas. Eu gostava muito de sair e visitar os imóveis, eu fazia de tudo um pouco que o pessoal aqui do marketing da Mirante faz, igual a Bert, as outras meninas faziam um pouquinho do que o Léo faz. Eu sou do tempo ainda que eu chegava a diagramar anúncio de jornal. Sabe aqueles quadradinhos que eram publicados? Sim. Como a imobiliária era em São Caetano do Sul, todo dia eu tinha uma diagramação minha de às vezes 2 páginas no Diário do Grande ABC. Mas ali naquela hora eu já decidi que eu queria ser corretor. Muita gente que trabalha como corretor de imóveis vem por acaso. Infelizmente tem gente que vem para a área de vendas imobiliárias porque ficou sem opção,
e, enfim, ou se aposentou e começou a trabalhar só para não ficar parado. Eu não, eu virei corretor porque eu quis. Então, foi uma decisão bem pensada mesmo. Olha que legal, minha. gente. E enquanto eu fazia pós-graduação numa faculdade perto do DEBRAE, ao mesmo tempo eu fui tirando fazendo o curso do TTI para técnico imobiliário. Uhum. E assim que eu terminei o técnico, eu saí do marketing imobiliário e vim direto para a área de vendas. E como você veio parar na Mirante? É porque eu sou da Zona Norte, né, Milena? Ah, você é daqui. Eu sou da Zona Norte. Eu comecei a trabalhar no imobiliário dos Jardins, que eu tinha como referência quando eu trabalhava em São Caetano do Sul, Uhum. né? A gente achava as peças de marketing deles as melhores que tinha, as mais bonitas, e eu fui trabalhar porque eu achava aquilo tudo lindo. Achava tudo lindo. Só que chegou uma hora de eu querer uma mudança, e eu decidi que, puxa, se eu trabalhar na Zona Norte, uma imobiliária boa da Zona Norte, perto de casa, alguma coisa assim que eu pudesse fazer, oferecer referências para os meus clientes, né? Saber onde tem boas escolas, falar onde tem boas padarias. Porque você já tem um conhecimento maior, né? Exatamente. Conheço as ruas todas da Zona Norte, escolas boas, eu consigo indicar para quem quiser mudar para cá. Uhum. O Léo falou uma coisa agora aqui, desculpa, importante. Faz, claro, todo sentido, né? Sim. Se o corretor morar no local onde ele atua, obviamente fica muito mais fácil, mas independente disso, o mais importante é que, como corretor, você precisa conhecer muito a região onde você atua. Exato. Você até pode morar do outro lado da cidade e sim. trabalhar na Mirante. Aqui tem corretor assim, mas você Exato. precisa conhecer o local. Exato. Isso até é mais importante do que morar perto. É claro que morar perto facilita muito. Né? O meu carro está a 1 quilômetro daqui. Eu fui visitar um imóvel e voltei aqui para o escritório, que eu achei mais fácil até fazer isso a pé. Mas facilita muito. Para mim, o mais importante mesmo é você conhecer muito bem o que você está trabalhando. Outro dia, a gente estava conversando numa reuniãozinha que a gente fez aqui no plantão de sábado. Uhum. Você até comentou uma coisa que eu achei engraçado. É uma decisão do meu colega, né? Você comentou que o meu colega, ele só vende se for imóvel de um X valor acima de 800 mil, acima de R$1 milhão. Eu não penso assim, né? Eu acho que é importante você trabalhar cada coisa que você conheça bem, de todos os valores. Isso vai deixar você sempre vendendo coisas boas dentro de um determinado valor. Puxa, até o mesmo exemplozinho, outro dia num determinado condomínio que eu conheço bem, uma cliente, o apartamento mais barato, de 350 mil, ela foi lá, visitou, quis comprar. Leonardo, eu vendi uma casa grande minha, além desse aqui, você arruma um outro para minha filha comprar também? Comprei 2 apartamentos. Então, assim, o importante é você conhecer muito bem o que você oferece para o seu cliente, e até, de certa forma, eu penso assim, por exemplo, eu não consigo trabalhar imóveis que eu não compraria. Eu tenho dificuldade com isso, mas assim, eu estou sendo sincero. Então, quando um cliente pediu alguma opinião para mim sobre alguma coisa, eu sempre vou ser muito sincero, e sincero de verdade com o que eu vou falar. Porque, afinal de Isso contas, gera credibilidade. Gera né? credibilidade. Ele vai confiar, porque eu compraria um imóvel que eu estou vendendo para ele. Acho que é importante isso que você falou, esse comentário, né, da pessoa lá que eu estava citando, que só vende imóveis a partir de um certo valor e tudo mais. Eu sou um exemplo disso como cliente, Léo, porque eu vendi, por exemplo, esse último apartamento, esse onde eu estou. Quando eu vendi o anterior, era um apartamento de 200 metros quadrados, eu tinha acabado de me separar, era eu e meu filho sozinho num apartamento imenso. Eu estava com uma vida muito atribulada em termos de trabalho, então, assim, para manter aquilo em ordem e tal, eu falei, não, vou para um apartamento menor. Então, se você é um corretor com quem eu estou acostumado a comprar e fala assim, mas eu só vou te vender apartamento X, eu saí de um de 200 metros para um de 60 metros. Sim, Obviamente que é um valor infinitamente menor. Eu não mudei por conta do valor, eu mudei por conta da facilidade da minha vida no dia a dia, de manter uma casa em ordem, organizada, e de ir para um local onde tinha mais qualidade para o meu filho, né? Que era uma criança e tudo mais. Então não dá. É meio que como um restaurante. Você teria um restaurante com um único prato?
De jeito nenhum. né? É, Você só vai talvez atrair um um fast food tipo que de... só vem no hambúrguer. Mas mesmo, Mas no mesmo hambúrguer, assim, mas mesmo assim, você vai ter você hambúrguer tem mais disso, coisas, daquilo, de não mais sei o quê. Você vai ter coisas. os toppings, né? Que você vai pôr no hambúrguer, o queijo, o presunto, o Sim, bacon. sim. Né? A comparação é perfeita. Quem trabalha com imóveis de terceiros, né, que são os imóveis prontos, os imóveis de revenda que nós trabalhamos, nós temos que ter um portfólio maior, porque nós vamos atender o mesmo cliente de todos os padrões, ele vai ter poder aquisitivo para comprar qualquer coisa da gente. Tem que ter um cardápio Um recheado. cardápio, exato. E a sobremesa também. Com certeza. Olha, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Que, por exemplo, eu que não sou, né, da área, hoje em dia eu estou na Mirante há 1 ano e meio, entendo um pouco mais, mas no começo eu escutava falar isso e não entendia muito bem. Acredito que muita gente, principalmente esse corretor novato, essa pessoa que quer virar corretor, possa ter a mesma dúvida. Qual que é a diferença quando fala assim, o preço de um imóvel ou o valor de um imóvel? E aí eu sei que isso também faz uma diferença para quem quer vender, Certo, né, para quem certo. quer comprar. Então, o que significa preço e valor? Qual que é a diferença? Ah, tá. Falando assim, parece que é a mesma coisa, né? Eu Mas, tinha assim, essa impressão. Se isso gera dúvidas, na verdade é porque realmente não são a mesma coisa, tá? Tem uma diferença muito simples, tá? O preço é o quanto que a gente está anunciando ele, Tá. o quanto que ele vai estar sendo ofertado no portal da imobiliária, no portal da Mirante, ou quaisquer materiais publicitários que a Mirante faça, tá? O valor, para mim, é o quanto que o mercado paga por ele. Porque assim, Milena, por exemplo, você acabou de falar para mim que você vendeu um imóvel. O imóvel é seu, ele é o seu patrimônio. E ainda mais por ser um imóvel, você tem total de direito de tentar lucrar com ele. Sim. Tá? Você tem o total direito, ele é seu. O preço você determina, você pode escolher o preço. Só que o valor mesmo é o quanto o mercado vai pagar por ele, é o quanto ele vale. Eu mesmo não gosto muito de usar essa expressão quando, por exemplo, o proprietário pede uma avaliação. Eles falam avaliação, mas eu não uso isso. Eu falo que eu faço recomendação de venda. Porque se ele me chamou para falar um valor para ele, é porque ele quer a minha opinião. Então eu recomendo. Deixo bem claro para o proprietário. Interessante. Recomendação de venda. O imóvel é seu. Você decide o preço. Mas assim, se você me chamou aqui, você está me dando o direito de recomendar o quanto eu vejo que o mercado está pagando para o seu imóvel. Então, assim, a Mirante tem uma ferramenta que ajuda a gente a comparar preços de imóveis que estão à venda e foram vendidos. Eu usava pouco essa ferramenta. Depois que começou a incluir imóveis que foram vendidos, eu comecei a usar mais. Tá? Só que, assim, a grande ferramenta é a gente saber o quanto que foi vendido um imóvel. Estando aqui na Mirante, conversando com colegas meus no dia a dia, eu consigo falar para um proprietário, olha, vendeu assim um imóvel, assim, assim, assado, no Parecido, tal, né? Parecido, por tal valor. Ou até no mesmo prédio, Ou até depende, né? isso, Se for um no mesmo apartamento. prédio. A gente consegue fazer essa comparação. Para ter uma ideia, né? Exatamente, para ter uma ideia. Só que é muito relativo. Às vezes as diferenças de preços acontecem porque uma pessoa fez uma decoração tal e um cliente vai ou não gostar. É seu total direito. Ontem mesmo eu fui fazer isso que você falou, eu posso colocar um valor, aí eu acho que é um valor, né, que eu acho que é o que vale meu apartamento, pelo valor afetivo que eu tenho, por tudo que eu gastei, porque eu acho que está bem decorado, porque eu acho... Mas a pessoa que vai comprar, de repente ela pode querer pôr tudo abaixo, então para ela não tem o mesmo valor. Não tem o mesmo valor. Isso é um... Ela gosta das paredes, da estrutura, mas talvez ela queira mudar tudo. Exato. Isso é complicado de fazer, nós temos que tomar cuidado. Às vezes eu acho assim que é interessante conversar com o pessoal da KB para ter informação de arquitetura. Eu tenho clientes que são arquitetos, eles me dão abertura para perguntar algumas coisas para gente, para eles, né? Às vezes vale mais a pena comprar uma revista Arquitetura e Construção, ler o site da Arquitetura e Construção, do que você fazer um curso de avaliação
imobiliária. Tá. Justamente por causa disso, porque as pessoas muitas vezes colocam o preço do imóvel baseado no que eles gastaram para reformar o imóvel. Eu tive um exemplo perfeito ontem à noite. Eu fiz exatamente isso. Uma cliente antiga que morava aqui no Alto de Santana, se separou, teve outros imóveis à venda, ela foi morar num bairro mais afastado. E fez uma casa maravilhosa, maravilhosa. Aí eu falei para ela assim, olha, aqui no bairro, eu cheguei a vender uma casa na rua de trás há 8 anos, tanto tempo que eu estou na Mirante, faz 8 anos que eu vendi uma casa na rua de trás. Eu sei de uma propriedade que estava à venda com a gente na rua de cima, só que não foi a gente que vendeu, mas o proprietário vendeu por 650 mil. E ela fez uma casa deslumbrante, maravilhosa, uma coisa espetacular a casa dela. Eu não vi casas acima desse jeito que ela fez aqui na Zona Norte. Eu acho que a casa dela é única. Tá? Aí assim, puxa, olhando assim, eu falaria que o valor de venda da sua casa é 900 mil. Só que quanto que você gastou aqui, o quanto você quer ter de lucro? Eu quero ter, olha, Leonardo, eu não vendo se for por um valor inferior a 2 milhões de reais. Nossa, que diferença! Diferença. E ela me explicou depois o que ela fez na casa. E eu entendo ela. Só que assim, o preço ela determina. Só que esse é o valor do imóvel. O desafio será encontrar um cliente que esteja disposto a pagar o valor que ela colocou. E às vezes assim, quando um corretor responde assim, não vai vender nunca, ou tá caro demais, tem que tomar cuidado, você não sabe o que a pessoa fez na casa. Pode ser até um pouco difícil mesmo, ela até sabe disso. O importante é deixar também ela ciente, deixar bem claro, ela tem ciente, não deixar ela com dúvidas. E assim, eu saí de lá sabendo a dificuldade que será ela vender esse imóvel. Tá. E ela tem uma coisa maravilhosa, ela tem um valor afetivo, a região é uma região que pode valorizar, porque está previsto ter metrô lá daqui a alguns anos, mas nesse momento tem que ver se alguém dá o mesmo valor que ela. É possível, mas... Pode acontecer, mas pode ser que não. Mas não tem como negar que esse tipo de coisa influencia muito nisso que você acabou de me perguntar. Qual que é o preço e qual que é o valor de um imóvel. Muito interessante. Eu gostei muito dessa resposta, viu, Léo? Me diz uma outra coisa aqui também, que assim, sempre vem essa pergunta, eu vejo, né? E eu vejo muito capitão também falar sobre isso. O envio de links de imóveis, isso aí é uma boa abordagem? Assim, como é que a gente faz? Sim. Quando a gente faz? O que você pensa sobre isso? Isso é um pouco polêmico, porque tem gente que não vai concordar comigo, mas é assim. Você tem que mandar links hoje. Muitos corretores não gostam de mandar link, os corretores mais antigos, né? Se bem que assim, eu sou antigo, né? Eu já tô 14 anos, acho que quase 14 anos, 16 anos como corretor, sou do tempo que diagramava anúncio de jornal. Depois que você falou. Sabe, Helena, muitos corretores não gostam de mandar, porque não tem resposta. Eu acho que sim, nós temos que mandar links, porque o cliente quer receber. Hoje em dia, com a facilidade da informação, com o WhatsApp, com um monte de mecanismo, e já há um bom tempo, né? O cliente não vai ver o imóvel se ele não vir as fotos primeiro. Ele não vai. A experiência mostra que ele tem, ele gosta de ver, ele tem que ver, senão ele não vai. Ele sabendo que tem, ele vai pedir isso. Só que assim, Milena, tem uma coisa que eu já vi colegas fazendo, que eu nunca fiz, eu não vou fazer de jeito nenhum, e isso que é importante. E é por isso que eu acredito que nós não vamos ser substituídos. Porque não é para mandar um monte de link. Tem uma coisa aí, não é bem assim. Não é para mandar um monte de link. Você tem que mandar um imóvel ou 2 e falar por que o cliente deve comprar. Você tem que convencer ele. E assim, algumas coisas relacionadas ao tempo que eu estou na Mirante,
me ajudam nesse sentido. Eu acho até, Milene, que outros colegas meus que vendem mais do que eu me espelho neles, poderiam estar aqui. Mas assim, às vezes são mais tímidos, mas eu vejo eles fazendo e eu acho que eles poderiam exemplificar até melhor. Mas, por exemplo, eu tenho uma situação específica de um cliente que eu atendo ele desde 2019. Eu não tinha conhecido ele, não conheci ele pessoalmente. Todo esse tempo? Todo esse tempo, 4 anos. 4 anos eu estou atendendo esse cliente, 4 anos. E foi assim, no primeiro momento eu comecei a atender ele porque, eu estou procurando um imóvel para minha filha. Ela casou, mas reformou o imóvel, não gosta lá do imóvel antigo, ela queria uma coisa diferente, com um terraço gourmet. Muito bem. Aí, no começo eu mandei uma opção para ele, não gosto disso, disso. E aí nesses 4 anos, até a pandemia interferiu um pouco, eu mandava alguma coisa de vez em quando e ele me respondia, mas nunca marcou visita. Tá. Mas com esse tempo, aí eu falei, puxa vida, isso aconteceu no mês passado. Eu vou mandar esse imóvel que eu acabei de visitar para esse cliente. Mandei para ele. Leonardo, mas qual que é o valor do condomínio? Tanto. E o IPTU? X. Que andar que é? Aí uma jogadinha, né? Para evitar aquele negócio do cliente direto, eu não falo exatamente o andar. Se é um andar mais ou menos alto, eu falo 1 para baixo, 2 para baixo. Falei 10. É uma estratégia. É uma estratégia. 10. Mas assim, é importante responder o cliente. Claro. O cliente quer ser respondido. Tá bom. Olha, você tem tempo amanhã? Eu posso ver amanhã esse apartamento com a minha filha? Ele ainda está habitado, deixa eu falar com o proprietário. Pode. E depois de 4 anos, 4 anos, ele foi ver o imóvel comigo e levou a filha. Eu não acreditei. Eu acredito. E aí que eu digo que assim, o cliente não deixa de ser cliente. Não deixa de ser cliente. Não deixa. É assim, porque, Milena, sempre tem essa questão que nós tentamos evitar, passar informação. Às vezes tem muito corretor desonesto que trabalha em outra imobiliária que está só querendo trabalhar, só que ele quer receber informação, ele precisa da informação. Só que você tem que dar informação e falar por que ele vai comprar o imóvel. Eu já vi assim, o colega mandando 200 links, mandei um monte de coisa para esse cliente, ele não é comprador, mas ele não quer isso, ele quer um imóvel para comprar, ele não quer 200, ele quer comprar um só, Aí você tem que enviar alguma coisa, quer dizer, na verdade você teria que ter, talvez, me corrija se eu estiver errado, a tarefa anterior de entender bem o que ele está querendo para dar o tiro certo, mais ou menos o tiro certo, ou o mais próximo possível do alvo. Exato. E aí, assim, foi uma oportunidade muito grande. Eu vou mostrar outro imóvel para ele semana que vem, ele está viajando agora. Mas assim, depois de 4 anos, de repente ele estava assim, só num processo de amadurecimento, pensando em comprar, e agora ele realmente quer comprar. Aí é o que o capitão falou até hoje na reunião, na palavra do capitão, que é o tempo do cliente. O tempo dele. É o tempo dele. É o tempo dele. Mas isso, eu vou trazer de novo uma experiência minha sobre isso dos links. Esse último carro que eu fui comprar foi o ano passado, agosto, acho que eu na verdade comecei a procurar o carro, sei lá, em março mais ou menos, mas eu efetivei a compra em agosto. E eu lembro, eu mandei a mesma mensagem para várias pessoas que me foram indicadas de concessionárias e tal. Então a mensagem era mais ou menos, estou interessada num carro de valor X até X, não tá, claro, aquele padrão, né? Quilometragem XYZ. E um dos vendedores me mandou, assim, ele não me deu bom dia, boa noite, boa tarde, nada. Certo. E ele me mandou 15 links. Sim. Eu entrei de um por um. Nenhum era o que eu queria. Pois é. Tava completamente, não estava nem perto, sei lá, vou dar um exemplo. Eu falei que eu queria carro até 80 mil e ele me mandou tudo acima de 100 mil. Sem falar nada, sem me dar um bom dia, eu simplesmente bloqueei. Sim. Então eu entendo o que você está falando, né? Assim, não é que não assim, é pra gente mandar link, exato. Mas mandar desse jeito não vai atender. Até assim, eu estou aqui de uma forma assim que estão pedindo para ensinar algumas coisas para colegas meus, né? Eu ensino para pessoas que estão dispostas a aprender. Eu sei que algum dia que eu precisar, eles vão me ensinar também, né? Porque a gente fica aprendendo sempre.
Se alguém quiser ver como eu faço, é muito fácil, é só olhar como eu mando o meu pregão de vendas. Ah, olha Tá. a dica aí. Tem a questão de como a gente... O modelo. O modelo, né, o modelo para mandar a informação para o cliente. Do jeito que você vê que eu mando no pregão, né, que são as nossas ofertas imobiliárias semanais que a gente faz todas as terças-feiras, eu coloco ali para os meus colegas verem, e quando eu quero oferecer um imóvel para o cliente, eu ofereço daquela Da forma, mesma maneira. da mesma forma. Olha a dica aí para você que é corretor da Mirante, então, porque aí Sim. você vai ter acesso Sim, ao pregão, que é um grupo específico Sim, aqui da sim. Mirante, onde estão todos os corretores, diretores, Sim, sim. gerentes, né, Sim. enfim. E aí você consegue ver. Até eu acho que os meus textos são um pouco grandes, eu quero falar mais coisas, o corretor não aguenta, sempre fica falando. Mas o ideal é ser até mais sucinto, e o que o cliente ficar com dúvida, ele acaba perguntando. Se ele estiver interessado, ele vai se interessar. Muito bom. Tá? Ô, Léo, atendimento das fax, das leads, né? Assim, a gente fala que precisa saber qualificar o cliente. Sim. O que significa isso e como é que a gente faz? Puxa, olha só, da mesma forma, eu vou falar o que eu faço. Tá. O que eu faço, Vamos modelar o Leonardo. que eu não sei se está certo, tá bom? Mas você está me perguntando. Eu tenho alguns resultados e eu procuro fazer dessa forma justamente para tentar ter uma resposta rápida do cliente, para ele me dar abertura para eu conseguir conversar mais vezes com ele. Tá. Hoje em dia, isso também muda com o passar do tempo, né? Antigamente, nossa, há 10 anos, você tinha que retornar rápido, ligar para o cliente rapidamente, responder para o cliente rápido. Hoje em dia, você tem que tomar cuidado para ligar para o cliente, porque senão ele te liga e ele te bloqueia no celular. Porque tem tanta oferta dessas empresas de telemarketing, operadora de telefonia. A gente já nem atende mais, né? E isso, em época de eleição, tem político que fica mandando um robozinho te ligar o tempo todo. Então tem muito cliente que não vai atender. Sim. Apesar da gente ter falado, não, você tem que ligar para o cliente, eu acho que é importante ligar para o cliente, só que assim, o cliente já está esperando uma mensagem por WhatsApp, a grande maioria deles. Hoje não tem jeito. Então, quando eu recebo uma mensagem que tem uma lead para ser respondida, hoje em dia a Mirante tem um sistema que muitas vezes a lead vem direto para o celular, né? Antes de passar pela recepção, pela pessoa do administrativo que vai mandar a lead para você. Muitas vezes a lead já chega e assim, você tem que responder rápido, mais rápido, menos de 1 minuto, muito rápido, porque de repente ele está ali para conversar com você. Quando eu respondo o cliente, eu me apresento e mando informação exatamente do imóvel que ele pediu para visitar. Porque se ele entrou em contato é porque ele viu, porque ele está interessado né, naquele algum imóvel específico e por isso que ele entrou em contato. Exato. E aí o que acontece? A partir do momento que ele começa a responder, se ele já responder em breve, eu já começo um diálogo com ele ali, tirando dúvidas e já tentando forçar uma visita para aquele imóvel. Certo? Assim, outros colegas fazem diferente, mostram vários imóveis na primeira saída. Eu evito isso. É o teu modelo. Eu prefiro mostrar só um imóvel. Tá. Porque o que acontece, Milena, quando um cliente está interessado em ver aquele imóvel, ele está afim de ver aquele imóvel, e assim, eu sou o dono da mídia. As fotos quem tirou fui eu botei placa no imóvel, eu fiz o texto do anúncio, eu conheço o imóvel. Se o cliente gostar do imóvel, já me poupou um trabalhão. Eu mostrei aquele imóvel e vendi para ele. Isso é muito simples para mim. Não gostei. Se ele não gostar, enquanto você vai fazendo a visita, eu abordo com ele o que ele gosta, o que ele deixa de fazer, o que ele está comprando. É aí o entender do cliente, aí é o que né? eu entendo do cliente. Tá, exatamente. Perfeito. Aí é que eu entendo o cliente e o que ele está querendo. Nessa visita, eu já consigo descobrir o potencial financeiro dele, o que ele está comprando. Às vezes, assim, você liga para o cliente, aí ele quer ver uma casa, por exemplo. E aí você vai e leva ele numa casa. Aí a casa não tem quintal. Mas assim,
ele não tinha conversado com você que ele queria quintal. Aí só naquela hora que ele está vendo o que ele não gostou do imóvel, ele te fala que ele tem um cachorro grande. Sabe esse tipo de coisa? De repente vem uma informação Exato, que exato, muda tudo. Exato. E às vezes assim, você separa assim, um dia para você mostrar 5 imóveis para um cliente, 5, 3, 4, 5 imóveis, e um deles tem quintal, mas no primeiro momento ele não falou para você que ele tem um cachorro. Já perdeu todas as outras Já perdeu visitas. todas as outras visitas. Perfeito essa dica aí. E aí, assim, é claro que dependendo se você tem uma facilidade de apresentar aos clientes outros imóveis para esse cliente no mesmo momento, é interessante. Mas a outra visita que você for fazer com ele vai ser mais assertiva. Você vai mostrar só imóvel bom para esse cliente. Vai aumentar a sua chance de vender para ele. Perfeito. Tá? E aí você consegue qualificar ele tudo direitinho, todas as informações. Na primeira visita, você já consegue ver, quando ele está pessoalmente com você, você consegue ver se o potencial financeiro dele. Ah, mas como é que você faz para perguntar quanto ele ganha para saber se ele Essa é uma consegue boa comprar? pergunta. Tem gente que tem vergonha de perguntar. Eu aprendi isso que está até um pouco exagerado, mas eu aprendi com um gerente da Caixa. Tá. Que ele me falou assim: olha, Leonardo, faz a seguinte conta. Se o cliente, você tenta tirar se ele consegue, se a cada 100 mil reais que ele for financiar, se ele ganha um determinado valor. Hoje em dia eu falo que para ele faz a conta de 4 mil reais para cada 100 mil reais que ele for financiar. Se, por exemplo, um cliente quer comprar um imóvel, vou falar um número aqui bem redondo, se ele quer comprar um imóvel de 400 mil reais, tá? E ele vai dar 100 mil de entrada, só faltam 300 mil. Se ele não se assustar com a informação que ele tem que ter uma renda de 12 mil reais por mês, ele tem o potencial para comprar esse imóvel. E até um número exagerado, tá? Nos dias de hoje. Porque depois, se você for fazer a conta com uma correspondente, dependendo do relacionamento com o banco dele, ele tem até mais facilidade, dando uma entrada menor ou até passando. Mas assim, se ele não se assustar com um valor desse, ele tem potencial financeiro para comprar um imóvel. Olha, muito interessante isso. Gostei. E aí, ótima dica. Nessa primeira visita que eu faço, sempre para o imóvel da Lídia, acontece um monte de coisa. Você consegue determinar se ele é um bom comprador, se ele tem potencial, se vale a pena você oferecer outras coisas para ele. E até o proprietário do imóvel fica feliz que você levou um cliente lá. Ah, Leonardo, assim, a sua placa lá está no imóvel. Ah, Leonardo, você não traz nenhum cliente aqui, o que eu faço? Vou tirar a sua placa. Não. Aí vê lá, deixa lá que você está trabalhando, e depois você dá um retorno para o proprietário. Olha, ele não gostou por causa disso, ele precisa de um dormitório a mais, de repente. Você dá a exigência dele, dá um retorno para ele. Esse, para mim, é a melhor forma de você fazer a qualificação. Um atendimento rápido no WhatsApp, forçando uma visita para o cliente ver o imóvel que ele se interessou. Perfeito. Tá? Muito bom. E em relação a resultados, tem uma situação ideal de resultado para um corretor? O que é um bom resultado? O que é um corretor com um bom resultado? Vende todo mês? Vende a cada 2 meses? Certo. Como é que a gente mede isso? Porque o corretor não tem um salário fixo, né? E como é que a gente consegue enxergar que essa pessoa... Um resultado bom, Milena, assim, eu acho que vai de acordo com a ambição de cada um. Nós somos autônomos, nós não temos limite de ganho. Provavelmente, quanto mais nós trabalharmos, mais a gente vai ter o nosso retorno. Só que sim, eu penso assim, que realmente a gente tem que pensar no nosso custo de vida mensal. Ou melhor, até mensal não, no nosso custo de vida anual. Porque o que acontece, Milena? Às vezes um corretor fica 1 mês, 2, 3 meses, 5, 6 meses sem vender, e por algum motivo específico. E o importante é que você tenha você ganha no final do ano, tá? O dobro do seu custo de vida anual. O dobro do custo de vida anual. Porque às vezes a gente fica um tempo sem vender, no mínimo, tá? No mínimo,
uma regra geral dos autônomos, se você pesquisar autônomos no geral, eles falam isso, o ideal é você ter o dobro do que você ganha até para cuidar da sua aposentadoria, alguma coisa desse tipo. Só que assim, como às vezes uma venda está demorando mais tempo, isso foi o tema da reunião de hoje, teve uma reunião semana passada que falou em 7 meses, eu vi um empresário do mercado imobiliário que vende só imóveis de alto padrão e hoje em dia o ciclo dele está girando em torno de 13 meses. Está girando em torno de 13 meses. Então as vendas, esse cliente que eu falei agora há pouco, eu estou atendendo ele há 4 anos e ele não comprou ainda. Verdade. Não comprou ainda. Então tem todo esse tempo de vendas. Então assim, eu acredito que o ideal, a meta mínima de vendas é assim, puxa, qual que é o seu custo de vida por ano? Para valer a pena ser corretor, você tem que ganhar o dobro disso. Do que eu tenho de o custo dobro de de custo de vida no ano, porque às vezes você fica um bom tempo sem vender. Tá? E até para projetar para o seu futuro. Né? Eu estou num momento interessante para mim. Nos últimos 6 meses eu fiz 7 vendas. Só que assim, algumas de valores menores, algumas de valores mais altos. O que é mais importante para mim? Nos últimos 6 meses, eu estou conseguindo cumprir o dobro do meu custo de vida desses 6 meses. Perfeito. E aí, se eu for pensar nos últimos 12 meses, eu estou conseguindo também. Tá conseguindo. Às vezes, infelizmente, não era assim. Estou 14 anos na Mirante e não posso falar que todo ano foi assim. Mas, felizmente, nos últimos anos, de uns 4 anos para cá, eu estou conseguindo, felizmente, com bastante trabalho. Acho que também isso é resultado de um trabalho, né? Que vai Exato. sendo feito, dessa fidelização de clientes que você vai tendo, a indicação que eles vão fazendo e vão trazendo outros clientes. Acontece isso mesmo, né? Isso é importante. Essa semana passada eu atendi um cliente que está interessado em comprar uma casa. Ele mora em apartamento. Eu aluguei uma casa dele. Quando foi? Eu trabalhava na agência Cantareira ainda, faz 8 anos que eu aluguei uma casa dele. E depois ele vendeu a casa, não foi com a gente, infelizmente. Depois ele vendeu a casa. Mas por confiar no meu trabalho há 8 anos, eu ainda tenho um contato com ele. Ele me ligou semana passada para ver imóvel. De novo, gente, De novo. cliente não deixa de ser cliente, hein? 8 anos. Fiquem ligados, não larguem seus clientes pelo caminho. Léo, avaliação de imóveis, precisa fazer curso para fazer avaliação? Você já falou que você faz, mas você falou recomendação. Recomendação de valor. De valor. Eu acho que assim, o termo avaliação está mais ligado à engenharia, arquitetura, né? Até um termo técnico utilizado para engenharia para avaliar o imóvel que vai ser financiado. Sei lá, nesses casos de separação, né? Que precisa. Exato. Aí precisa de uma avaliação do imóvel, uma coisa mais. Exato. Anda rodando muito por aí o curso de perito avaliador de imóveis. Mas tá? não é necessário para o dia a dia, Para o dia a dia do que a gente faz aqui, não. Não precisa. Eu fiz esse curso, o curso do Cresce. O curso do Cresce é gratuito, é só você assistir às aulas. Só que assim, o que eu entendi do curso do Cresce, tá? O curso é muito bom se você for trabalhar como perito avaliador. Uma coisa específica. Exato. Né? E como você vai ter que fazer um relatório para entregar para um juiz. É uma coisa técnica. Para poder trabalhar com isso. Agora, assim, eu preciso disso para trabalhar, eu quero fazer isso, ficar fazendo relatório para juiz. O curso do TTI, do que eu entendi, o curso de perito avaliador, não do TTI, o curso de perito avaliador do CRES, ele serve para te ensinar como você deve elaborar um relatório para entregar um juiz se você for trabalhar especificamente para isso. Mas o corretor não precisa. Não. Tem a ferramenta, né, que a Mirante oferece, que você falou, onde você consegue fazer esse comparativo. Consegue fazer isso. E a tua própria experiência, a minha própria experiência, e para mim o que é mais importante, que isso não substitui, é você ter bons colegas que compartilham com você imóveis que foram vendidos. As nossas informações internas, que a gente tem aqui, vira e mexe, a gente fica sabendo de imóvel que foi vendido. E eu já fiz vendas assim. Eu liguei outro dia para um colega da agência Cantareira. Quanto saiu esse imóvel? Saiu tanto, Leonardo. Eu tenho uma indicação nesse prédio, eu estou pedindo, querendo ver se a proprietária baixa um pouco o valor. Leonardo, então, eu levei o cliente lá nesse imóvel, nesse mesmo prédio, só que o cliente preferiu comprar outro por causa disso. Se ela baixar um pouquinho, o preço vende.
E a gente trabalha assim, a gente tem essa informação. Conhecimento nunca é demais, Claro. né, Milena? Só que assim, para o nosso dia a dia, até falei agora há pouco, de repente, se você lê uma arquitetura em construção, sabe o custo de preço de alguns materiais, fica mais interessante do que você fazer um curso desse. Conversar com arquitetos que te dão essa abertura para você conversar sobre isso, fica até mais interessante. Ô, Léo, outra coisa, em relação a anúncios, assim, é importante ter uma boa elaboração dos textos para os anúncios, assim, o que é atrativo colocar lá de informação que o cliente vai bater o olho e falar, opa, deixa eu ver isso aqui. Olha só, aqui tem duas coisas, tá? O cliente quase não lê o texto. O cliente ele olha quase as não lê o imagens. texto, ele olha as imagens. Tá. Ele olha as informações básicas. Agora há pouco eu falei que quando eu mando uma mensagem por WhatsApp para um cliente, os meus textos estão até longos. E o ideal seria que mandar respostas mais enxutas, né? Tá. Esse é o ponto. O que acontece é que os algoritmos, os portais de imóveis e o próprio Google, onde a gente insere os nossos imóveis, até o nosso sistema, tá? Ele dá um valor grande para textos com um determinado número de caracteres altos. Tá. Se eu não me engano, por exemplo, o nosso texto, aqui no próprio sistema da Mirante, para os portais que a Mirante anuncia, se eu não me engano, o mínimo são de 350 caracteres. Eu ia falar 300, é isso aí. 350. Então nós temos que ter bons textos para justamente para os portais imobiliários darem relevância para o que a gente está colocando. Só que assim, o cliente ele vai valorizar as informações principais mesmo, você tem que destacar isso. Então, claro, metragem, quantidade de dormitórios, vagas de garagem são fundamentais você destacar isso, o bairro que se localiza. E às vezes esse imóvel tem uma coisa que seja realmente um diferencial, aí você destaca de alguma forma, se tem piscina, tem piscina aquecida, A varanda gourmet. uma varanda gourmet, se o prédio é Uma alto. cozinha americana, essas coisas que de repente podem ser mais Exatamente. diferentes, né? Exatamente. Do habitual. Exatamente. Cozinha gourmet, sala de ginástica, se o condomínio for baixo, que é uma coisa importante, o tamanho do quintal. É assim, a informação principal que você acha que esse imóvel vai vender por causa disso, você destaca. O que é mais atrativo O que é mais naquele atrativo. imóvel. O que é mais atrativo. Perfeito. Porque cá para nós, assim, você começa a conversar com o cliente, tem aquele contexto maravilhoso, você colocou a informação lá, você colocou que lá que tem piscina, o prédio tem piscina. Aí o cliente vai te perguntar, ele tem piscina? Se ele não leu. E não coloca a culpa que ele não leu, ele não vai ler, é muita informação, o cara não quer ler. Tá. Ele vai ter um olhar mais seletivo, né? Exato. Quem tem que, se ele perguntar, responde. Você coloca no texto para atrair, para o seu anúncio ser relevante nos portais. Mas quando você passar a informação para o cliente, seja mais sucinto. E o texto, e é o que você falou, o texto é fundamental. Eu que trabalhei com isso antes de ser corretor, via qual que era a importância. Tem esse conhecimento anterior, né? Conhecimento anterior, exatamente. Muito bom. Gente, estamos assim praticamente terminando aqui nosso bate-papo com o Léo. Tem uma última pergunta que eu acredito que seja muito importante aqui para a gente encerrar. Léo, tem um dado que o Capitão sempre traz, que 97% das leads elas são perdidas. Se a gente tem aí um aproveitamento então de 3%, né, do que entra aí de lead é que a gente converte, na verdade, em vendas. Aí eu te pergunto, você que está há tanto tempo, de um modo geral, assim, o teu olhar, né, para isso, em que etapa do funil essas leads são perdidas? Tá. E o que o corretor pode fazer para reverter isso? Ou para que isso não aconteça, para que ele não perca tantas leads, que elas não sejam assim... Certo. Eu consigo selecionar melhor os clientes que eu vou atender. Eu atendo menos clientes. Às vezes eu não tenho resultados tão bons quanto colegas meus que atendem mais clientes. E isso é um perfil da Mirante. A Mirante, com as nossas metas de cadastros, de anúncios, de captações de imóveis, faz nos atrair muitos clientes. Só que como é que eu faço para atender mais clientes? Atender melhor os clientes? Com mais qualidade. Com mais qualidade. Até assim, qual que é a porcentagem que sempre é divulgada? 3%? 3% de aproveitamento. O Rodrigo, o meu diretor, ele apresentou que o meu aproveitamento no primeiro trimestre foi 7,6% Olha só. de aproveitamento.
Mas é um formato seu específico que dá certo. Está dando certo. Tá, Está dando certo. Eu entendi sua preocupação na resposta. Não, isso é uma preocupação minha. Tá. Está dando certo. Só que assim, e isso é um desafio meu. O quanto mais eu tenho que plantar, quantos clientes mais eu tenho que atender para fazer esse meu aproveitamento ser maior, sem cair a qualidade do meu trabalho. Por exemplo, se você acompanhar, teve um relatório que a diretoria fez do retorno aos clientes que são atendidos na parceria da Mirante com a Loft. Sim. E eu fui elogiado por causa do retorno que eu faço. Foi mesmo, verdade. Eu fiquei feliz porque eu atendo todos os clientes de uma mesma forma. Todos os clientes atendem né? Você precisa, né? Eu não fiquei feliz por causa do elogio, eu fiquei feliz porque eu atendo todos os clientes da mesma forma. E isso está me dando resultado. Mas por que isso está me dando resultado? Eu me convenço disso. Observando imobiliárias que trabalham só com imóveis de um determinado nicho, com poucos bairros. Eu vi uma vez um dono de imobiliária de Vitória, no Espírito Santo, que ele trabalha só um determinado tipo de imóvel, ele tem 50 imóveis na carteira dele, só 50. A gente tem que ter, nós temos que ter 50, cada corretor da Mirante tem que ter 50 imóveis em 5 meses. Então, que está 50 novos imóveis em 5 meses. E aí ele fala que não quer ter mais isso, ele quer cuidar desses 50. Está dando resultado para ele. A forma como eu estou trabalhando dentro da Mirante está me dando resultado. Agora sim, eu acredito que é importante encontrar um equilíbrio, um meio termo, da quantidade de imóveis que a gente anuncia para a gente ter um retorno melhor do atendimento dos clientes. Muito bom. Tá bom? Pessoal, essa foi aí a nossa conversa com o Leonardo, esse corretor que está na Mirante de 14 anos, né? Em novembro eu completo 14. 14 anos, Nossa. Então assim, muita experiência, muito Nem me conhecimento. falo, meu primeiro gerente foi o Celso Domênico. Que não está mais, eu não que conheci, não tá, ele faleceu. Né? Todo mundo fala Hoje muito o nome Celso. dele está aqui numa das nossas salas, na né? sala de fechamento da Agência Santana. É engraçado, né? Eu posso falar que eu estudei comunicação, mas eu sou formado na Escola de Corretagem Celso de Domênico. Muita gente fala isso. É uma grande homenagem aí para essa pessoa, esse personagem da Mirante tão significativo. Pessoal, encerrando aqui e lembrando para vocês, Mirante Soluções Imobiliárias, a maior imobiliária da Zona Norte, 5 unidades aqui na Zona Norte e mais Portugal, Estados Unidos e vem aí Dubai. Até a próxima!